Se pedirmos conscientemente e com fé para o alto abreviar nossos dias na terra, teremos uma chance de sermos atendidos? O que a gente pode dizer para ele? Bom, a grande questão que se impõe é: qual é o motivo do meu desejo de desistência? Estamos vivendo um mês de setembro, mês em que se trabalha tanto a questão da valorização da vida. O mês em que a gente tanto reflete sobre o valor da existência humana. O quanto é importante para o espírito o mergulho na carne, para que ele consiga analisar a si mesmo e provar a si próprio que ele conseguiu vencer algumas imperfeições com as quais ele chegou do lado de cá. E quando eu digo assim, Senhor, me leva daqui, evidentemente eu não estou bem. Evidentemente eu não estou bem. Porque o natural da criatura humana é sentir prazer em viver. O espírito tem na profundeza do seu eu a compreensão de quanto a existência lhe é importante. E, ao mesmo tempo, o indivíduo passando por essas experiências e desejando morrer é um indicativo de que tem alguma peça que não está funcionando bem. Uma doença muito grave, um abandono de um amor da nossa vida, um sentimento de solidão incontrolável, uma pobreza, uma perspectiva econômica profundamente sombria. Eu devo ter alguma história que está acontecendo na minha vida que tirou meu prazer de viver. Porque o natural da criatura humana é querer viver, mesmo com as dificuldades que a gente tem, né, sabe? Todos nós, a vida de todos nós tem desafios, mas quando eu coloco a compreensão imortal para funcionar dentro da realidade da minha vida, eu digo, não, é ruim, mas eu quero ficar. É complicado, mas eu quero permanecer. Se eu estou dizendo, eu não quero ficar mais, há um adoecimento aí. Recomendo, portanto, a busca de um terapeuta, de alguém para conversar. E se essa vontade, essa ideia de que era melhor não estar aqui, ela visita a nossa mente com frequência, a gente está precisando de uma medicação. Uma medicação. Procurar um médico para ele poder nos ajudar. Pode ser um processo depressivo, um fenômeno de não saber lidar com, sei lá, um transtorno pós-traumático, a pessoa sofreu um abuso sexual, sofreu uma agressão física, ela está, né, dentro desse quadro, ela deseja se suicidar. Ou a pessoa, de repente, não é exatamente isso, mas ela vive uma relação absurdamente tóxica, absurdamente violenta, ela não consegue mais nem respirar, ela começa a ansiar pela vida como uma maneira de se libertar. Então, a gente está vivendo algum momento de muito trauma para estar com esse tipo de pensamento. Então, o terapeuta, tá? O psicólogo, o psiquiatra e a fé. Precisa da fé para restaurar a conexão com Deus que pode estar rompida em algum fio. Vai ser a fé católica, protestante, ou mesmo a fé espírita. Se você é espírita, é importante procurar uma casa espírita e procurar um trabalho específico chamado atendimento espiritual. E o atendimento espiritual pode nos ajudar. Às vezes a gente vive casos crônicos de depressão, que estão associados a processos obsessivos, estão vinculados a uma história do passado que não me deixa em paz. Então, precisa de ajuda. Nenhum de nós pode considerar normal o desinteresse pela continuidade da existência. Se ele existe, nós precisamos pedir ajuda para alguém, para que esse alguém nos auxilie. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, tá? Às vezes precisa de ajuda de amigos, ou familiares, alguém para nos pegar pela mão nessa hora de crise e nos levar onde a gente possa ser socorrido.
É interessante porque no plano espiritual, geralmente, essa nossa sensação de tristeza, de menos-valia, de vazio existencial já existia antes de nós termos o corpo de carne. E lá nós imploramos por um corpo de carne para esquecer os males que nós provocamos nos outros e em nós mesmos, e que trouxeram em nós, que quebraram a nossa admiração por nós mesmos, que é importante nós termos, né? Fizeram nascer em nós toda essa sensação de menos-valia, baixa autoestima, não mereço ser feliz, não mereço que Deus me ame, não mereço que os outros me amem, sabe? Ninguém gosta de mim. Fica tudo cinza. Isso já começa no mundo espiritual, quando nós somos almas doentes do lado de lá. E aí a gente pede, Senhor, eu não aguento, eu quero morrer, esquecer tudo. E Deus nos coloca nesse pronto socorro, que é esse corpo de carne, nesse hospital, que é a terra. E nós agora, beneficiados pelo esquecimento, sem nos martirizarmos pelo mal que cometemos aos outros que nos lembrávamos, ou por como nós fomos vítimas dos males dos outros. Imagina os nossos torturadores, famílias que nos destruíram, que a gente amava e que a gente queria esquecer. Nós esquecemos, mas nós trazemos, porque o esquecimento não é absoluto. Nós esquecemos os fatos, mas as emoções vêm. Trazemos hoje essa dor. Aí a gente pede para voltar. Porque ninguém pode pedir para morrer, porque a morte não existe. A gente pode pedir para voltar para o mundo espiritual, do tipo assim, eu não quero mais ficar nesse hospital, vou arrancar esse monte de tratamento, vou pular pela janela e vou voltar para a vida. Doente? É difícil a gente entender isso, porque por mais que a gente estude a vida após a morte, está muito intrínseco em nós a ideia de que quando eu fechar os olhos materiais, eu vou entrar num limbo, alguma coisa etérea, que eu não vou existir mais, que as dores vão desaparecer. Gente, a dor faz parte do espírito, não do corpo. Destruir o corpo não destrói a dor do espírito. Então, aproveitemos essa oportunidade que fomos internados nesse hospital chamado Terra, em que estamos tendo a oportunidade, muitas vezes, de conviver com essas pessoas que, junto conosco, criaram esses dramas que hoje nos fazem mal para a alma, para que nós juntos superemos isso. Não vamos desistir da oportunidade da encarnação. Ela é valorosa demais para curar essa dor que nós estamos sentindo hoje. Essa depressão que nasce antes da gente, quando a gente nasce bebezinho, já é bebê deprimido hoje em dia. Essas tendências, as fugas, a vícios, gente, é dor da alma. Vamos orar? Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus força para nós vencermos a nós mesmos. Lucidez para nós compreendermos que essas dores que eu não consigo vencer, e talvez eu não consiga vencer até o fim dessa existência na carne, têm um motivo de ser. Deus, permite que eu caminhe, apesar dessa tristeza que eu não consigo vencer, dessa falta de vontade de viver que tenta me dominar. Faça com que eu caminhe os passos que eu tenha que caminhar. Que eu não piore a minha situação, que é o que vai acontecer se eu desistir no meio do caminho. Muitas vezes, quando a gente pede essa fuga, esse é um processo lento de rebeldia. Rebeldia contra o quê? Contra a vida que eu tenho, contra as dores que eu tenho. Mas esse processo de rebeldia foi em nome dele que eu fiz muita coisa errada. Agora eu quero fazer novamente uma coisa errada. Então vamos cultivar o processo de nos ajoelhar espiritualmente diante da vida, diante de Deus, reverenciar a vontade de Deus e dizer: Deus, eu não me lembro, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quando eu me permiti plantar dentro de mim tanta dor, tanta ferida, quando eu me apunhalei com as minhas más condutas.
Mas eu te peço, me dá forças nessa vida. Eu aceito, aceitação e não rebeldia. Eu aceito as experiências que o Senhor está me dando. E que eu estou sendo levada a conviver nessas experiências machucada. Mas são essas experiências chatas, que eu estou louca para me livrar, que vão curar minhas feridas se eu aceitá-las e trabalhar para vencê-las. Porque vencendo os desafios, eu venço a mim mesmo. Eu me fortifico e aí eu consigo curar minhas feridas. Bola para frente, nós vamos com machucados, mas nós seguimos em frente. Queria aproveitar e fazer uma contribuição no seguinte sentido. A melhor estratégia para que a gente consiga facilitar a cicatrização das nossas dores é fazendo alguma coisa pelo outro para esquecer da dor que tem em mim. O trabalho assistencial da Casa Espírita é um excelente instrumento terapêutico para as nossas angústias, porque quando eu olho a dor, quando eu cuido da dor, quando eu me preocupo com o outro, eu esqueço da minha própria dor. E isso consegue mudar as nossas vidas, porque eu descubro que eu sou útil, eu descubro que eu sou capaz. Eu consigo alterar as vidas em meu derredor. E isso tem produzido muitas possibilidades de melhoria nas pessoas. Então, eu recomendo que a gente procure, na Casa Espírita, o trabalho de atendimento espiritual para tratar a nossa alma e o trabalho assistencial da Casa Espírita para ser o instrumento através do qual eu também posso curar a mim mesmo, curando, cuidando, fazendo algo em favor do meu semelhante.